voltar à essência da igreja cristã. E eu tenho me debruçado no livro de Atos, tenho estudado, tenho me aprofundado no livro de Atos, porque ali nasce a igreja primitiva. E a igreja de hoje, ela tem um modelo a seguir. Ela tem um padrão a seguir, porque Jesus, ele funda a igreja cristã nasce no livro de Atos, e ela nasce com uma série de características que nós não podemos abrir mão de tê-las como igreja. É lógico que, de acordo com o tempo em que nós vivemos, algumas coisas são atualizadas. Por exemplo, hoje a maneira de nos comunicarmos, a gente atualiza, porque a gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente tem uma série de oportunidades, de opções que não havia naquela época. Porém, princípios são inegociáveis, Princípios e valores da igreja cristã são inegociáveis. E a gente vai começar a falar hoje um pouco sobre isso, sobre de volta à essência da igreja cristã. Eu quero ler com você primeiro o texto de Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções. Tem uma outra tradução que diz depois de ter dado mandamentos, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Primeiro, eu quero ler esses dois versículos apenas. Daqui a pouco a gente vai avançar um pouco na leitura. Esse texto, o livro de Atos, ele é atribuído a Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. E ele começa dizendo que esse é o primeiro livro, esse é o segundo livro que ele escreve, porém o primeiro livro que registra a história da igreja cristã. Esse é o livro que registra a expansão da igreja de Jerusalém em direção a Roma. E o livro de Atos, ele tem 28 capítulos, porém ele não termina. E por que ele não termina? Porque o livro de Atos registra a história da igreja de Cristo na terra. E a história da igreja de Cristo na terra ainda não acabou. É interessante que no texto que nós lemos, Lucas vai dizer o seguinte, ele diz, em meu livro anterior, ele diz, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, no Evangelho, Lucas ele escreve acerca de tudo que Jesus começou. E aqui no livro de Atos, o texto ele vai dizer que Jesus ele dá instruções através do Espírito Santo aos apóstolos, que ali era o início da igreja primitiva, acerca do que os apóstolos deveriam dar continuidade, agora que Jesus iria ser levado aos céus e enviaria o Espírito Santo para estar conosco, para estar com a sua igreja, para nos capacitar a cumprir e a dar continuidade àquilo que Jesus tinha começado. É tanto que a gente vai ver ao longo dessa série que Jesus, qual foi a instrução que ele dá para os discípulos? Ele diz, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam plenamente cheios, ou revestidos, ou batizados, ou emergidos, ou mergulhados, que tudo tem o mesmo significado, com o Espírito Santo. Ele diz, não saiam, não se movam, não façam nada, antes que vocês recebam a promessa, porque eu prometo que o Espírito Santo vai vir. Agora esperem. E a gente vai perceber que eles obedeceram, que eles esperaram, os discípulos não se moveram. A gente vai ver como eles esperaram. Eles não esperaram apenas esperando, mas eles esperaram orando, eles esperaram buscando a presença de Deus. E no momento que eles recebem o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que aí eles são espalhados. E a Bíblia diz que eles vão cumprir então a missão da continuidade àquilo que Jesus tinha começado e tinha interrompido quando ele morre, ressuscita, é levado aos céus, e então ele envia o Espírito Santo para agora ser o Consolador, ser o Paracleto, ser aquele que está ao lado, ser aquele que vai nos dar poder para testemunhar
acerca daquilo que Jesus fez na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus ele dá aos discípulos, aos apóstolos, a missão de continuar aquilo que ele havia começado, e é isso que Lucas deixa claro na introdução do texto. E a nossa missão como igreja aqui na terra, não como CB Vida, mas como igreja cristã como um todo aqui na terra, é a nossa missão como cristãos, darmos continuidade ao que Cristo começou. Eu acho muito interessante quando ele fala isso, ele diz: escrevi acerca do que Jesus começou, até o dia em que ele foi elevado aos céus. Ele está dizendo, no Evangelho, eu escrevi tudo do que Jesus começou e fez até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então agora fica sobre nós, sobre os escolhidos, porque se os discípulos, se os apóstolos não tivessem cumprido a sua missão, não tivessem dado sequência ao que Jesus começou, o Evangelho não tinha chegado até mim, até você, e nós não estaríamos hoje tendo a oportunidade de viver o que nós temos vivido em Deus. Da mesma maneira, se nós como igreja, se nós não cumprirmos o nosso papel, as futuras gerações não serão alcançadas. Então, eu queria que você entendesse a importância do nosso papel como igreja, de darmos continuidade àquilo que Jesus começou, darmos continuidade à mesma missão. Sabe, a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, a vida cristã, ela é uma zona de batalha. Nós não estamos na terra a passeio. O lugar do descanso eterno não é aqui, o lugar do descanso eterno é na eternidade. A igreja aqui, é por isso que a igreja, ela a Bíblia usa, Deus usa algumas figuras de linguagem para se referir à igreja, e entre elas é o exército de Cristo. A gente até canta, que o nosso general é Cristo. Quem aqui já cantou essa música? Você acabou de revelar a sua idade, O nosso general é Cristo. General existe dentro de que ambiente? Do ambiente militar, de um exército. Para existir um general tem que existir um exército. E exército é necessário para quê? Para guerra, para batalha. Então, há várias figuras de linguagem a qual a igreja ela é comparada, para que a gente entenda que a vida cristã não é uma colônia de férias, mas é uma zona de batalha. A igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Tem muita gente que tem uma concepção completamente errada da igreja. É como se, agora eu cheguei na igreja, eu me converti, agora eu vou descansar, agora eu vou aproveitar. O último que disse isso, Jesus olhou e disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Na verdade, a vida cristã, quando eu tenho uma experiência com Cristo, quando eu entendo verdadeiramente quem eu sou em Cristo, ali começa a minha missão como cristão, ali começa a minha jornada como cristão. Então a igreja não é um ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida, e a história de Paulo nos mostra isso. Saulo, quando ele tem uma experiência com Deus a caminho de Damasco, e ali ele se converte verdadeiramente, a Bíblia diz que ali ele começa a cumprir a sua missão, e ele cumpre a sua missão com maestria, se tornando o maior nome do Novo Testamento depois de Cristo. E ele chega no final da sua vida dizendo: combati o bom combate. Essa frase de Paulo mais uma vez nos revela que a vida cristã genuína, a vida cristã vivida da maneira que Deus espera que a gente viva, não é uma colônia de férias, é uma zona de batalha. Porque ele diz: combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. O desafio da igreja de Atos são os mesmos desafios da igreja de hoje: pregar o evangelho, levar o evangelho à Judéia, Samaria e até os confins da terra, sabe, é expandir as boas novas de que Jesus nasceu, Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo ao lado do Pai, e porque ele está vivo,
há solução para os problemas, há cura para as enfermidades, sabe, há portas que podem ser abertas, e principalmente porque Ele está vivo, nós podemos crer num amanhã, numa eternidade ao lado dele. Você pode dizer glória a Deus por isso? A nossa missão continua como a mesma missão da igreja de Atos, o desafio é o mesmo. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. As circunstâncias são outras, mas o evangelho é o mesmo. Gente, sabe de uma coisa? Eu ouvi essa semana algo que me deixou muito pensativo. O nosso desafio como igreja hoje, e principalmente como pastores e líderes, é pregar para pessoas vacinadas contra o evangelho. De onde vem a vacina? Como que é produzida a vacina? A vacina contra a dengue é o vírus da dengue, mutado, não sei se essa é a palavra certa, modificado, e ele é aplicado em nós. E aí quando você é picado e o vírus tenta atuar no seu organismo, o seu organismo já está imunizado. E toda vacina, ela é produzida do próprio veneno. Vacina contra picada de cobra é extraído do veneno da cobra. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou dizendo que hoje nós temos o desafio de pregar para uma geração vacinada contra o evangelho. Porque existe um evangelho totalmente modificado, totalmente transformado, sendo inserido na mente e no coração das pessoas, que quando você chega com um evangelho verdadeiro, elas recusam. Elas estão vacinadas contra o evangelho, por um evangelho diluído, por um evangelho falso, por um evangelho com princípios e valores comprometidos. E um falso evangelho, ele vacina as pessoas contra o verdadeiro evangelho. Porque a pessoa que nunca ouviu nenhum tipo de evangelho, quando ela ouve o evangelho verdadeiro, aquilo para ela tem um impacto. Quando alguém já teve alguma experiência com algum tipo de evangelho, que não foi o evangelho pleno, que não foi o verdadeiro evangelho, ela está cheia de argumentos. Então, esse é o nosso desafio. Sabe, mas a gente continua crendo no poder da palavra. A gente continua crendo, sabe, porque Deus não mudou, a Bíblia não mudou, o poder da palavra não mudou, embora seja uma geração vacinada contra o verdadeiro evangelho, mas nós cremos que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nós cremos que o evangelho vai sim romper qualquer barreira que seja, sabe, ele vai entrar nos corações, nas mentes, ele vai transformar, ele vai mudar. A gente continua crendo, por quê? Porque os tempos mudaram, mas Deus não mudou. As circunstâncias mudaram. Alguns mudaram o evangelho, mas o evangelho não mudou. O evangelho continua o mesmo. E é por isso que nós precisamos voltar à essência do evangelho. A forma de pregar pode ser atualizada, mas o conteúdo da pregação permanece o mesmo. Quando Jesus vem, qual é a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe vida cristã sem arrependimento. Não dá para a gente viver o evangelho e querer abraçar junto com o evangelho os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Jesus diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem não mudou. Precisamos continuar desafiando e chamando e clamando as pessoas ao arrependimento, porque não existe mudança de vida sem arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento não é remorso. Remorso ele passa e você continua a mesma pessoa. Arrependimento provoca uma mudança de atitude. Arrependimento provoca dor, provoca tristeza quando você desagrada a Deus, quando você desagrada o Espírito Santo. O remorso ele provoca um sentimento, uma emoção, mas daqui a pouco ela passa e você continua com o mesmo comportamento. Sabe, isso nos traz a esperança de que se Deus é o mesmo, o evangelho é o mesmo Deus que realizou coisas extraordinárias no passado, ele tem poder para continuar realizando coisas extraordinárias nos nossos dias.
sabe, nos dá esperança de ter novos avivamentos que coloquem a igreja de volta no trilho da verdade e a gente possa voltar à essência da igreja cristã. Até o segundo livro escrito por Lucas, quando ele escreve o primeiro livro, que é o Evangelho, e ele diz ali que ele relatou o que Jesus começou a fazer e fez até o dia em que ele é assunto aos céus. E o livro de Atos é o segundo livro que ele escreve, o primeiro tratando do que Jesus começou, e o segundo tratando daquilo que Jesus continuou a fazer. Só que agora não mais ele fisicamente, mas por intermédio dos apóstolos, que hoje são representados pela igreja, mas no poder do Espírito Santo. É isso que diz o versículo 2, quando ele diz: até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, ou mandamentos, como diz outra tradução, por meio do Espírito Santo, àqueles que ele havia escolhido. E aqui a gente começa a aprender alguns princípios muito importantes, se a gente deseja ser uma igreja que vai dar continuidade àquilo que Jesus começou, e está registrado no Evangelho de Lucas, e foi dado continuidade através dos apóstolos no livro de Atos, e foi dado continuidade através dos cristãos nas gerações anteriores à nossa. Se a gente deseja ser uma igreja que quer dar continuidade à missão de Cristo e, consequentemente, ser uma igreja que vai reinar com Ele na eternidade, porque a igreja que Ele vai voltar para buscar é a sua igreja. Sua, que eu quero dizer, a dele. Porque tem muita gente querendo viver a sua própria igreja, querendo viver o seu próprio evangelho, querendo viver o seu próprio modo de ser cristão, e você tem liberdade para isso. Eu só quero que você entenda que a única igreja que Jesus vai buscar e Ele vai levar para reinar com Ele na eternidade é a igreja dele. É a igreja que se move pelo padrão da igreja de Atos. Ele deixa para nós ali o exemplo. Sabe, levar o evangelho às pessoas, ou levar pessoas ao evangelho, não é uma opção para nós como igreja, não é uma sugestão, é um mandamento. Dar continuidade àquilo que Ele começou não é uma opção. Para um cristão genuíno, falar de Jesus, levar Jesus às pessoas, ou levar as pessoas a Jesus, levar alguém à igreja, levar alguém para um GC, sabe, desafiar alguém, falar de Jesus para alguém, testemunhar acerca do que Deus tem feito na sua vida para alguém, não é uma opção, não é uma sugestão, é um mandamento. A gente vai ter isso reforçado no Evangelho de Mateus capítulo 28, quando Jesus dá a grande comissão para a sua igreja de ir fazer discípulos. Está lá com uma grande comissão e não com uma grande sugestão. É um mandamento da parte dele para nós. Agora, a maneira como nós vamos fazer isso, né? Os mandamentos e as instruções que ele nos deu, e ele deu para os apóstolos, por meio do Espírito Santo. Logo, nós só seremos uma igreja comprometida com Cristo e com a sua missão aqui na terra. Nós só daremos continuidade à história que Jesus começou se nós formos uma igreja guiada, conduzida, rendida e cheia do Espírito Santo. Senão, nós vamos continuar vivendo voltado para os nossos próprios prazeres, vivendo voltado para nossas próprias vontades. Vamos estar na igreja, mas pessoas totalmente carnais. Nós vamos estar pensando apenas nessa vida, a nossa mentalidade vai ser terrena, quando na verdade só uma igreja que é cheia do Espírito Santo, que é plenamente revestida do Espírito Santo, ela vai pensar nas coisas do alto, ela vai ter a eternidade como maior valor, ela vai ter a missão de Cristo, sabe, como valiosa para ela, porque ela sabe que tudo isso aqui vai passar, e vai chegar o dia que a única coisa que vai restar vai ser aquilo que nós somos e que fizemos em Cristo. Jesus sabia tanto disso que ele diz para os discípulos, para os apóstolos, ele diz: não saiam de Jerusalém sem antes que a promessa se cumpra. Permaneçam lá até descer sobre vocês o Espírito Santo. Sabe, Cristo subiu e o Espírito Santo desceu a fim de habitar para sempre com a igreja. Sabe que Deus tem falado muito ao meu coração? Que a gente desonra muito o Espírito Santo.
Isso não é nenhuma teologia, eu estou falando de uma experiência minha, do que Deus tem me falado no meu tempo com Deus, no meu tempo de leitura da palavra e agora especificamente estudando o livro de Atos. A gente fala muito de Deus, fala muito do Pai, fala muito do Filho, mas é como se o Espírito Santo fosse alguém não tão importante. E Jesus deixa muito claro, ele diz: eu vou e vou mandar o Espírito Santo. E nessa época que nós estamos vivendo, o próprio Jesus nos orienta de que quem nos conduziria, quem nos capacitaria, não seria Ele diretamente, seria Ele, mas através do seu Espírito. Quem estaria em nós e quem estaria conosco seria o seu Espírito. E é interessante que a gente costuma associar as questões do Espírito Santo só às questões das experiências extraordinárias. Não. O papel do Espírito Santo, ele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, nos convencer a fazer a vontade de Deus como igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, é impossível ela não cumprir a missão dela aqui na terra. É impossível ela não se envolver nas coisas de Deus. É impossível ela não ter tempo. É impossível ela não orar. É impossível. E aí o que acontece? Se é impossível ela não ter essas experiências, é impossível os milagres não acontecerem. Sabe, Cristo subiu, o Espírito Santo desce, e o derramamento do Espírito, ou o enchimento, que acontece em Pentecostes, que é em Jerusalém, quando eles têm a experiência, sobre todos os apóstolos, mulheres e outros discípulos que estavam ali, a Bíblia vai dizer que são cerca de 120 pessoas. Aquilo ali foi um fenômeno celestial, incontestável, irresistível e soberano da parte de Deus. E aí a gente percebe o quanto ele foi eficaz. Por quê? Porque ninguém pode negar os resultados. Quando eles foram cheios do Espírito, a Bíblia diz que eles se espalharam. E por onde eles passavam, igrejas iam sendo abertas. Pessoas iam se convertendo. Sabe, inclusive Samaria, que era uma cidade que tinha problemas com os judeus. Lembra da história do bom samaritano? Que está ali, é relatada a mensagem do bom samaritano, é exatamente, não é o fato da pessoa ter ajudado, é o fato dela ter ajudado uma pessoa que ele jamais ajudaria por causa dos problemas de relacionamento que havia. E é interessante que Jesus manda eles irem a Samaria. Por quê? Porque ele está dizendo para mim e para você como igreja, que nós como igreja, não é pregar apenas para aquele que nós queremos pregar. Não é anunciar o Evangelho apenas para aqueles que nós queremos anunciar. Não é ir apenas nos lugares que nós gostaríamos de ir. É ir em todos os lugares. É falar para aqueles que a gente acha que a gente não gostaria de falar. É ir nos lugares que a gente não gostaria de ir. E ele disse para os discípulos: depois que vocês forem revestidos. Mas por que depois? Porque depois que você é cheio do Espírito Santo, você não tem mais vontade própria. Quando você está cheio do Espírito Santo, não tem mais espaço para o teu eu, para o teu ego, para o teu orgulho, para a tua vaidade, para a tua soberba, para a tua ganância. Só tem espaço para o Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você vai ter espaço para as coisas de Deus. Você vai ter vontade das coisas de Deus. Você vai ter vontade de ler a palavra. Você vai ter vontade de orar. Você vai ter vontade de falar de Jesus. Alguém cheio do Espírito Santo não consegue ficar calado, não consegue deixar de compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Voltar à essência da igreja cristã é voltarmos a valorizar a presença do Espírito Santo e, uma vez valorizando, buscarmos de maneira intensa e intencional a presença do Espírito Santo no nosso meio. Senão nós vamos nos tornar uma igreja vacinada contra o verdadeiro Evangelho. E nós corremos o sério risco de estarmos naquele grupo que vai dizer: mas Senhor, eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios. E Jesus vai olhar e vai dizer: eu não conheço você. Porque Ele só vai reconhecer a sua igreja verdadeira. Sabe, foi definitivo aquilo que aconteceu. Por quê? Porque o texto diz que Ele veio para ficar com a sua igreja para sempre.
desde que sejamos uma igreja que honra a presença do Espírito Santo, que busca a sua presença e que mantém a sua presença. Sabe, o derramamento ele produz uma experiência pessoal. Por quê? Porque depende do nível de sede e do nível de busca de cada um. Gente, os discípulos já eram salvos, sim ou não? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, eles já eram salvos. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 8, versículo 9, Jesus deixa isso muito claro. Coloca aí para nós: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Jesus diz: vocês não estão sob o domínio da carne. Eles já tinham o Espírito Santo. Olha o que diz João capítulo 20, versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Os apóstolos já tinham o Espírito Santo, sim ou não? Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é esse copo estar com água, outra coisa é esse copo transbordar de água. Enquanto ele apenas tinha água, alcançava só ele. Quando ele transborda, ele alcançou outros lugares aqui, que é impossível não ser alcançado, quando nós transbordamos na presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E não é pelas nossas habilidades. A única coisa que eu e você sabemos fazer sem o Espírito Santo é errar. É pela graça, é pelo favor e é pela misericórdia dele. Quando nós somos uma igreja que é cheia, que transborda do Espírito Santo, é impossível quem está próximo não ser alcançado. Quem está me entendendo? Sabe, mesmo regenerados e tendo recebido o sopro do Espírito, como nós vimos na Bíblia, eles ainda não estavam cheios, eles ainda não transbordavam. Uma coisa é ser habitado, outra coisa é ser cheio. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo te ter. São coisas completamente diferentes. Quando você tem ele, você conduz as coisas do seu jeito. Quando ele te tem, você não tem mais vontade, você não tem mais desejo, você não tem mais nada. É ele quem conduz, é ele quem está no controle. E a partir de hoje, Deus vem falando isso ao meu coração há tempos. E a partir de hoje nós vamos ser uma igreja que nós vamos buscar intensamente e intencionalmente a presença do Espírito Santo. Porque eu entendi que é impossível ser uma igreja, ter a essência e cumprir a nossa missão como igreja sem a presença do Espírito Santo, sem sermos cheios do Espírito Santo. Hoje há muitas distrações, mas eu creio no poder da palavra, eu creio no poder do Espírito Santo, que ele vai nos levar a valorizar mais a presença dele, sabe, do que as redes sociais, mais a presença dele, sabe, do que aquilo que tem nos distraído. Não que você vai virar, sabe, alguém que você não vai fazer mais nada na vida, não, mas tudo aquilo que você for fazer vai ser inspirado, guiado, conduzido e capacitado pelo Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo, ele vence o medo. Alguém cheio do Espírito Santo, ele vence o pecado. Alguém cheio do Espírito Santo, ele vence as adversidades. Ele não fica pelo meio do caminho. Se você se converteu, você tem o Espírito Santo. Se você entregou de verdade a sua vida a Cristo, você já tem o Espírito Santo. Não tenha dúvida de que você tem ele. Essa é a única maneira de você receber o Espírito Santo, é quando você entrega a sua vida a Cristo. Quando você se converte verdadeiramente, você recebe o Espírito Santo. Agora, você pode muito bem tê-lo, mas não estar plenamente cheio dele. Se você ainda não tem ele,
Se a sua vida ainda não está entregue e rendida completamente ao Senhor, você pode sair daqui hoje à noite com Ele, entregando sua vida a Cristo. Mas você que já tem o Espírito Santo, você que já entregou a sua vida a Cristo, a grande pergunta é: você está cheio dele? Ou ele apenas está presente na sua vida, mas com você no controle dela? Você está cheio dele? Você está cheio de quê? Você tem buscado intencionalmente a presença do Espírito Santo para a sua vida? Não tem como ser um cristão genuíno, muito menos uma igreja que tem a essência de Cristo, se não formos cheios do Espírito Santo. Jesus deixou muito claro: não façam nada antes que vocês sejam cheios dele. Porque tem coisas que nós só vamos conseguir fazer, nós só vamos conseguir vencer o orgulho, nós só vamos conseguir vencer a ganância, nós só vamos conseguir vencer a vaidade, nós só vamos conseguir vencer o pecado, nós só vamos conseguir vencer as desculpas quando a gente só vai conseguir vencer o medo quando a gente estiver cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: eu não vos dei espírito de medo, mas o Espírito Santo, ele nos enche de fé, de coragem e de ousadia.